Bom, vamos falar sobre o caso da Regiane Carneiro. Você vai lembrar disso. A manicure que foi assassinada há quase 6 meses no bairro Jockey Club, aqui em Ribeirão Preto. Ela estava com o filho quando o marido a agrediu até a morte. E em seguida, não bastando esse crime cruel, ele simplesmente pegou a criança e foi embora. E até hoje não foi encontrado. A delegada da Delegacia da Defesa da Mulher falou pela primeira vez sobre as investigações. A família da Regiane também falou com a nossa equipe. Nós temos uma reportagem para você. Põe no ar. Já são 6 meses de saudade. Eu estou arrasada, né? Porque quanto mais dia passa, quanto mais tempo passa, mais a dor não passa. E é uma saudade que nunca acaba. Dona Maria não consegue esquecer a imagem da filha logo depois de ser assassinada. A cabeça toda rachada aqui, toda ensanguentada, o pescoço dela tinha quebrado, sabe? Eu virava a cabeça dela lá no ML assim, a cabeça dela virava assim, estava solta, sabe? A cabeça do pescoço, sabe? E os dedos tudo quebrado, a boca tudo arrebentada. Regiane Carneiro tinha 26 anos. Foi espancada até a morte dentro de casa. O assassino, segundo a polícia, é o marido, Ivan Nogueira, de 32 anos, que fugiu depois do crime levando o filho, Miguel, de 3 anos. A avó diz que está preocupada com o neto e já não sabe mais o que pensar. Mas pior com ele, né? Porque vai saber o que está acontecendo com essa criança. Vai saber o que eles estão cuidando direito dessa criança. Pela primeira vez, a polícia falou sobre o caso. A delegada não tem dúvidas que o marido é o autor do crime. Nós fizemos investigações e ouvimos testemunhas presenciais, não tinham, né? Mas só do histórico deles. E os indícios levam a crer que o marido é o suspeito. A Record TV teve acesso ao processo do caso. No relatório da Polícia Civil consta que às 3 horas da madrugada, o casal teria saído de uma festa de aniversário em um bar. A suspeita é que Regiane tenha morrido entre as 3 e 3h30. O documento diz ainda que a polícia militar só foi acionada às 4h26. A polícia concluiu que Ivan e o pai tiveram tempo para mudar a cena do crime. Ela foi encontrada morta na sala, mas o sangue estava bastante no quarto. Então, tudo indica que aconteceu no quarto. E a perícia ali constatou que houve um arrastamento do corpo por marca de sangue, fios de cabelo. Então, esse corpo foi levado até essa sala. O crime provavelmente aconteceu foi no quarto. A perícia achou uma faca de 15 centímetros na mão da mulher. Mas um detalhe chamou a atenção da polícia. Foi encontrada com uma faca na mão esquerda. E ela estava com os dedos quebrados. E ela também não era canhota. Então, ela não teria possibilidade de usar essa faca em razão dos dedos quebrados dela. A investigação descobriu que o carro que Ivan usou na fuga passou por uma rodovia às 4h18, 8 minutos antes do pai ligar o 190. Para a polícia, ele auxiliou na fuga do filho. O pai dele morava próximo, ele fala que ouviu uns barulhos e depois ele chegou lá, ela já estava morta e o filho já tinha se evadido. Mas a polícia também não tem certeza disso. Não tem a testemunha presencial, né? Foi o que o pai dele falou. Consta ainda no processo que no depoimento, o pai de Ivan disse que teria ouvido um barulho vindo da casa do filho e que quando chegou na residência, Regiane estava caída no chão. Mas a polícia concluiu que é improvável que o pai tenha ouvido algo apenas no final, ou seja, quando Regiane já estava morta. A polícia também afirmou que o pai tem uma câmera apontada para a casa do Ivan. Mas quando os policiais que atenderam a ocorrência pediram para verificar as imagens, o pai se negou a fornecer o vídeo. Segundo a delegada, depois disso, as imagens foram apagadas. Procuramos no local, no caso do pai dele tinha câmera. A princípio ele se ofereceu para entregar essas imagens, mas depois ele também desapareceu. E aí então nós pedimos mandado de busca e apreensão, entramos na casa, apreendemos o equipamento, mas as imagens tinham sido apagadas. O crime foi durante a madrugada nesta residência onde Regiane morava com Ivan. Foi o pai dele que encontrou o corpo da manicure. O sogro de Regiane era vizinho, morava a cerca de 10 metros neste sobrado. Depois do crime, o pai e a mãe de Ivan foram embora daqui. Ninguém foi encontrado na residência. O pai de Ivan é proprietário de várias casas na mesma rua. Os vizinhos não quiseram gravar entrevista, mas falaram que ele é o responsável por receber os aluguéis. Dona Maria acredita que o pai sabe muita coisa. Não tem dúvida nenhuma que ele não estava envolvido.
Porque, tipo assim, se eu moro aqui do lado da minha nora e meu filho, eu vou saber tudo a vivência deles, o comportamento dos dois. Na primeira entrevista que deu sobre o caso, logo depois do crime, a mãe de Regiane falou do relacionamento da filha. Relacionamento igual 2 pitbull brabos dentro de uma casa. Por quê? Era só briga, briga, briga. E eu falo, não entendo como que um casal não convive numa situação daquela ali que eles viviam. Tinha ciúme. E eu ligava o telefone para falar com ela, eu estava escutando, em vez de eu conversar com ela, eu estava escutando a briga dos dois. Nem para ela telefonar para mim, eles não conseguiam ficar sem briga, sem discussão. Ela contou que no final do ano passado, Regiane foi torturada em um canavial. Levou ela no canavial, disse que fez ela lá para joelho e disse que ia assassinar ela lá dentro do canavial. Torturou ela dentro do canavial e daí depois, não sei o que foi lá, que estava com a criança, ficou com medo, pôs ela no carro e veio embora. O marido também teria tentado arrancar os dentes da manicure. Dentro de uma casa, uma mulher com um monstro daquele dentro de casa, e eu não sei por que esse monstro queria arrancar os dentes dela de alicate. Ivan é considerado foragido da justiça. A delegada acredita que a família inteira tenha deixado a cidade. Foi decretada a prisão cautelar do suspeito, mas ele sumiu com o filho. E o pai dele também está desaparecido. A família toda, assim, poderia ajudar? É, aqueles que poderiam ajudar, a gente não tem notícia deles. Qualquer informação que alguém tiver do paradeiro dele ou da criança, por favor, avisar a polícia. A mãe de Regiane diz que só vai descansar quando tiver notícias do neto e o assassino estiver preso. Eu acho que para ele pagar o que ele fez, ele tem que pagar ou em cima de uma cama ou atrás de umas grades, eu acho, né? Porque a pessoa, para fazer o que ele fez, ele tem que pagar ou numa cama ou atrás das grades, que é o lugar de gente pagar a dívida, sabe? Eu acho que eu pego muito com Deus assim para aliviar, para me aguentar, entendeu? Porque tá duro para mim, tá difícil, difícil mesmo, sabe? Eu quero que você ajude a gente. Nós vamos colocar isso nas redes sociais, compartilhe, porque o cara não pode ficar desaparecido tanto tempo. Não é possível o cara ficar escondido a vida inteira. Doutora Patrícia, estamos juntos nessa. Obrigado pela entrevista, pela reportagem, mas a sociedade também precisa colaborar e denunciar. Você viu? Denuncie, ligue para a polícia, porque ele está com a prisão decretada, está foragido e está com uma criança ainda que ninguém sabe se está na escola ou não, qual que é a situação que essa criança está vivendo.